Contou um pouquinho da sua dissertação que você realizou lá no UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, que foi com ela que você recebeu o prêmio de Mulheres Filósofas da ANPOF. E então eu queria saber como você percebe o desafio e a importância de ser uma mulher pesquisadora em um campo ainda pouco explorado, que é o epicurismo. Bom, sobre a presença das mulheres na filosofia, de pesquisadoras mulheres na filosofia, eu acho que inicialmente o cenário é muito desmotivador, né? Teve uma pesquisa publicada em 2019 pela professora Carolina Araújo, chamada 14 anos de desigualdade, mostra, na verdade ela faz uma espécie de investigação, considerando o número de estudantes de filosofia entre os anos de 2004 e 2017, e ela mostra que as mulheres compunham 36% das graduações entre esses anos, né? E isso acaba decaindo mais de 15% ao longo da pós-graduação, né? De modo que lá já na égide do doutorado, você tem, sei lá, 20% de pós-graduandas envolvidas, né? Eu lembro de ter falado que no nosso departamento, na época que eu entrei, menos de 10% eram mulheres, né? Então a tendência parece que é cair cada vez mais. Por outro lado, é isso, apesar da tendência parecer essa, eu não posso deixar de dizer que, enquanto eu estava na graduação, eu vi outras mulheres professoras entrando dentro do nosso departamento. E hoje também o movimento de fortalecimento e, portanto, de permanência dessas mulheres, um fortalecimento para a permanência dessas mulheres dentro da academia tem crescido cada vez mais. E a rede de mulheres filósofas é uma expressão disso, né? Porque eu acho que a permanência, a realização, a reprodução e a divulgação do trabalho de uma mulher dentro da filosofia é, de fato, uma preocupação pessoal de qualquer um que ocupe o lugar desse sujeito, ou seja, de qualquer mulher que esteja na filosofia fazendo isso. O que a rede mostra é que, na verdade, essa preocupação não é só individual, mas comunitária, né? É uma preocupação de muitas, né? E que exige uma manutenção comunitária também, porque nós podemos reconhecer e potencializar os nossos trabalhos entre si, né? Então, sem sombra de dúvidas, ter participado desse prêmio, poder representar o meu programa de pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto, do lado de mais 33 estudantes de mestrado, ou mestres, né, já estavam formadas, de outros 33 programas do Brasil, já foi ali um ato com certeza, de conquista, né, eu já senti que eu estava ganhando alguma coisa quando isso aconteceu, né? Eu já fui suficientemente agraciada só por poder estar representando o meu programa. E aí, ter como resultado disso a possibilidade de vencer, né, o prêmio, foi mais impensável e incrível ainda. Eu lembro que assim que eu recebi o prêmio, eu passei por uma fase quase que de renovação de votos com o meu próprio trabalho, entendeu? Porque eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Eu passei o final de semana lendo aquilo que eu tinha produzido, para poder entender assim, como é que eu consegui chegar até ali, né? Então, sem sombra de dúvidas, isso se torna um grande incentivo, né, uma grande esperança para que eu possa continuar a realizar o meu trabalho, mesmo que em alguns aspectos eu tenha poucas perspectivas e expectativas, né? E além de tudo, quer dizer, além disso entrar como um ponto crucial na construção do meu currículo, a grande contrapartida do prêmio é você poder publicar a dissertação em formato de livro, né? Algo que também até então era impensável, né? Imaginar que alguma coisa que eu produzi textualmente pudesse virar finalmente um livro, né? De modo que, sei lá, eu vou ter... É claro que a dissertação já é um resultado físico e efetivo e material, né, do seu trabalho,
mas a possibilidade de publicar um livro, de colocá-lo em circulação nesses formatos, é realmente algo que faz completa diferença, né, na experiência de uma mulher envolvida com a filosofia, ou com o estudo de filosofia, né. E também queríamos saber, né, que a partir da sua trajetória, como você enxerga essa projeção e a possibilidade de mais pessoas se interessarem e aderirem a essa área específica da filosofia, né? O período helenístico já é pouco estudado se comparado à filosofia antiga como um todo, né? Quer dizer, a outros períodos da filosofia antiga como um todo. Dentro das escolas helenísticas, sem sombra de dúvidas, a mais popular delas é a estoica. E isso acontece por diferentes razões. Uma delas é a razão, uma dessas razões é histórico e cultural, digamos assim. Porque o estoicismo ele foi muito mais popular dentro do pensamento romano e depois na cultura ocidental também. E, além de tudo, se comparado ao epicurismo, era uma filosofia da vida pública e não da vida privada, né? E, nesse sentido, ela pode ter sido mais acessada, né? E, portanto, mais popularizada. Isso faz com que o texto dos autores estoicos, ao longo do tempo, ao longo da história, sejam mais valorizados, portanto, mais lidos, traduzidos e perpetuados do que, e preservados do que os textos dos autores epicuristas, né? Apesar de terem sido muitos também, né? Na faculdade, assim, eu só topei com o epicurismo em sala de aula, assim, um curso único exclusivamente sobre epicurismo, quando eu estava no mestrado. Foi numa disciplina, na verdade, do programa de pós-graduação da UFRJ, dada pelo professor Santoro, em 2021, se eu não me engano, onde ele traduzia alguns textos de Epicuro, na verdade, os textos presentes no Diógenes Laércio. Antes disso, eu não consegui, além da disciplina com o Celso, né, sobre Lucrécio, eu não consegui fazer nenhuma disciplina que trabalhasse o epicurismo, mas, como eu já disse, eu sei que professores como Marcos e Alice e o próprio Belintani colocavam essa escola dentro do planejamento das suas disciplinas de filosofia antiga, optativas ou não, né? Mas eu não tive a oportunidade de aprender essa escola com eles, né? Só depois de já ter me envolvido com o epicurismo que eu comecei a fazer algumas disciplinas com o Marcos e o Belintani, em que eles também trabalhavam o epicurismo. Então, para dizer que assim, não é impossível sair da faculdade sem ter lido Epicuro. Isso é bem comum, né? E não é exatamente visto como um problema dentro da graduação em filosofia. Por outro lado, né, se na docência, na sala de aula era assim, isso também acabava se refletindo, ou um refletia o outro, dentro das produções de pesquisa em filosofia helenística no Brasil, né? Porque até agora nós temos dois grandes nomes de professores aposentados, que é o João Quartim de Moraes, da Unicamp, e o Miguel Spinelli, da UFSM. E, atualmente, nós temos dois professores ativos, que também são tradutores de Epicuro, especialistas, o Marcos e a Maria Cecília, o Marcos da UFRN e a Maria Cecília da UFABC. É impressionante, assim, quer dizer, só você poder contar nos dedos a quantidade de pesquisadores envolvidos com um autor de filosofia antiga é algo realmente raro, porque se você for pensar nos estudos de Platão, Aristóteles e Sócrates, é inconcebível colocar os pesquisadores especialistas em uma única mão, né? Mas no caso do epicurismo como acontece. E isso também se desdobra para outras escolas do período helenístico, que também não são tão estudadas quanto os estoicos, como os cínicos e os cirenaicos, né? Para dizer que é um problema mesmo do período, né? Ou da área de filosofia helenística. Com isso, há não só poucos pesquisadores, mas uma série de temas
que não foram explorados nacionalmente, né? Como, por exemplo, os problemas dos desejos naturais e não necessários em Epicuro. Dentre eles entra o tema do casamento, o tema da alimentação mais suntuosa e sofisticada, né? Por que o epicurista, apesar de indicar uma vida simples e frugal, aceita e é conivente com a sofisticação desses mesmos desejos? Ou seja, como que Epicuro pode ter permitido algo para além da frugalidade, da simplicidade dentro da doutrina? Esse é o meu tema de doutorado, né? Mas outros temas também, como a economia em Epicuro ou a presença de mulheres, que também toca o meu trabalho de doutorado, é algo pouquíssimo explorado. Recentemente, no ano passado, na verdade, um graduando, hoje já graduado, chamado Tyson, da Universidade Federal do Maranhão, produziu uma monografia só sobre mulheres em Epicuro. É quase um catálogo, assim, dos nomes relacionados à doutrina. E também uma grande amiga minha, Raquel, ela publicou um verbete sobre uma das mulheres epicuristas, Leôntio, no blog da Unicamp. Então, vão surgindo pesquisas em torno desse tema, mas ainda são poucas, principalmente se a gente compara as produções que estão mais ligadas aos filósofos mais tradicionais na filosofia grega. Aproveitando o que você comentou sobre a questão da presença das mulheres no Jardim de Epicuro, é que quando a gente escuta sobre o Jardim de Epicuro, sempre vem a questão de uma presença das mulheres, né, dentro dos jardins e de escravizados. E no segundo colóquio da Helenística, intitulado Epicurismo e Ceticismo, realizado em 2024, na UFOP, você apresentou uma comunicação intitulada A Partilha da Sabedoria Epicurista, Inclusão ou Exclusão das Mulheres. A gente queria saber o que ativou a investigar essa presença, ou também a ausência das mulheres no Jardim de Epicuro, e de que forma essa questão se relaciona com o ideal epicurista de comunidade e partilha do saber. A motivação para essa pesquisa foi o próprio trabalho de dissertação, né? Em especial por causa de dois temas. A sucessão hereditária é um tema importante dentro da primeira geração de epicuristas, porque você tem determinados núcleos principais que formam essa filosofia. A filosofia epicurista é uma filosofia de estrangeiros. Apesar do jardim ter sido fundado em Atenas, Epicuro, antes disso, tentou fundar escolas filosóficas em Mitilene e Lampsaco. Não foi um empreendimento muito bem sucedido, então ele passa para Atenas em 306 a.C. Com isso, muitos estrangeiros vão morar no jardim e viver dessa filosofia, né? Então, quando você olha para a primeira geração, você vê um núcleo ateniense, que é esse propriamente de Epicuro, porque há indícios de que a mãe e o pai de Epicuro se envolveu com a doutrina ativamente, né, enquanto discípulos. Com certeza, os seus 3 irmãos foram seus discípulos. E, por outro lado, existe um núcleo lampsaquiano bem fecundo, com muitos filósofos. Aliás, grande parte do dinheiro que fez com que o jardim pudesse ser adquirido veio de filósofos lampsaquianos. E, portanto, desse núcleo, né? E a esse núcleo são somados pelo menos o nome de 8 mulheres diferentes, que também estão em diferentes posições, digamos assim. Além do grupo também mitilênio, onde você encontra 1 ou 2 mulheres também associadas ao epicurismo. De modo geral, há mais de 14 nomes de mulheres associadas ao epicurismo, muito mais do que qualquer outra escola filosófica antiga, inclusive os pitagóricos, que são famosos por terem mulheres na escola, né? Entre elas, entre essas 14 mulheres, você tem as matriarcas desses núcleos, portanto, a mãe de Epicuro, a mãe de Metrodoro,
que foi um grande epicurista também. Você tem uma série de cortesãs, esposas, uma mulher na posição de concubina, uma criança e uma escrava. No contexto do mestrado, apareceu talvez a segunda motivação, né? Porque além dessa, que é a compreensão da sucessão hereditária, também tinha isso, atestar que essas mulheres existiram historicamente dentro desse núcleo e, portanto, na antiguidade, também me fez perguntar o quanto que elas eram ou não reconhecidas como sábias filósofas. Porque, como eu já disse, para estar no jardim, você precisava pensar tal como Epicuro, né? Ou tentar pensar tal como ele, para dizer que você precisava operar de acordo com a doutrina. De modo que estar no jardim já era agir filosoficamente. Então, toda e qualquer pessoa cujo nome está associado a essa comunidade pode ser vista como um adepto da filosofia, né? Se isso faz dele um filósofo, um sábio, é uma questão, né? Naturalmente, a relação entre o epicurista e a filosofia faz dele um sábio, né? Agora, você não tem o nome dessas mulheres associado ao adjetivo sábia, né? Mas a gente já pode partir do pressuposto de que elas tinham contato com a filosofia, porque você não podia estar dentro do jardim sem ter contato com a filosofia epicurista. Então, elas já realizavam uma atividade filosófica, né? Eu queria saber o quanto elas eram proativas filosoficamente ou não. O quanto que essas mulheres, esses diferentes nomes, chegavam ou não a serem reconhecidas como sábias, né? Sobretudo porque as suas figuras, principalmente aquelas que estão mais vinculadas aos epicuristas de forma sexual e objetificada, nas posições de esposas, concubinas ou cortesãs, contrariam um princípio básico da doutrina. Porque, para Epicuro, o sábio não deveria nem se casar, quer dizer, deveria evitar o casamento, não deveria ter filhos e deveria também evitar as relações amorosas, né? A pergunta é, como que isso coaduna com o fato de que tinham mulheres nas posições de esposas, mães, como isso coaduna com o fato de que dois grandes epicuristas, como como Leonteu e como Metrodoro, tiveram filhos, né? E como você tem mulheres associadas com esse tipo de vínculo aos epicuristas, né? Isso é um problema doutrinário, né? E é justamente essas controvérsias que caracterizam o meu principal objeto de estudo no doutorado, né? É interessante porque, apesar desse tema ser pouco explorado no Brasil, ele já foi tratado de muitas maneiras por outros autores e intérpretes do epicurismo, né? Franceses, italianos. E isso, de alguma forma, essas interpretações, elas aconteceram, né? Mais ou menos no mesmo contexto da segunda onda do feminismo. Então, em 1954, por exemplo, a gente tem um autor chamado De Vitte, que defende que as cortesãs estavam no jardim enquanto companheiras dos epicuristas e as escravas, né, as mulheres na posição de escravas, estavam servindo as cortesãs. Depois você tem Sedley, em 76, sustentando a ideia de Epicuro como uma espécie de precursor da educação popular, já que tinham crianças e escravos participando das atividades filosóficas do jardim. Frischer vem também, em 1980, concordando com isso e pensando que o jardim tinha uma total abertura para as mulheres, de modo, inclusive, que as próprias instruções filosóficas seriam adaptadas a cada uma delas e suas respectivas categorias.
E isso acaba, sei lá, se intensificando mais ainda em 89, quando Schneider diz que o jardim é reflexo de uma certa emancipação das mulheres, né? Quase como dizendo que se os epicuristas descartam a teologia tradicional, eles também poderiam descartar determinadas hierarquias sociais e as mulheres teriam direitos próprios dentro do jardim. Esse tipo de interpretação já foi revista, né? E, por exemplo, a Pamela Gordon defende que não tem como comprovar isso, né? Que as mulheres, de fato, estavam nas posições de filósofas e não sofriam com as significações, quer dizer, não sofriam as características mais morais e sociais das suas próprias características, das suas próprias condições, né? Quer dizer, vou reformular isso. É difícil a gente achar que só porque se trata do período helenístico que as mulheres agora possuem as suas condições sociais e morais completamente diluídas, né? A objetificação e a excessiva sexualização desses personagens continuam acontecendo. De fato, existe uma ou outra flexibilidade, né? Mas é errado pensar que você tem uma completa dissolução das condições sociais dessas mulheres dentro do jardim. No trabalho que eu apresentei no colóquio, que foi um trabalho também derivado do Aporia, e depois apresentado num outro encontro do nosso grupo de pesquisas em filosofia antiga da UF, o Aporia, eu tento concluir o seguinte, que determinadas mulheres, a gente pode distinguir dois grupos de mulheres dentro do jardim. Aquelas que estão associadas aos epicuristas por razões hereditárias e formais, né, que são as mães, as esposas e as concubinas. Elas, talvez pela proximidade que elas têm com os categomones sob esse vínculo formal, elas parecem ter experimentado mais e melhor as atividades filosóficas, ao ponto, por exemplo, de existir a informação de que Leôntio, que foi a concubina de Metrodoro, escreveu uma obra contra Teofrasto, sucessor de Aristóteles no Liceu, né? Ou, por exemplo, de que Temista, que foi a mulher de Leonteu, esposa, também produzia muitas obras e escrevia em grego ático. E, por outro lado, se a gente tem esse grupo de mulheres que estão associadas a alguma proatividade filosófica, existe, por outro lado, um grupo de cortesãs que estão unicamente identificadas nos textos sobre a vida de Epicuro por uma espécie de objetificação sexual, e a elas em nada são atribuídas atividades ou proatividades filosóficas, né? Essas mulheres não aparecem associadas a nenhum tipo de produção filosófica, a escrita de um texto ou a algum encontro relativo ao ensino de filosofia. Elas não são mencionadas como pensadoras em cartas, né? Diferente desses outros grupos de mulheres. Para dizer que o que se conclui disso é que o jardim, apesar de ser distinto em muitos aspectos, se comparado a outras escolas filosóficas, ele também tem os seus dados de segregação interna, né? De modo que, sei lá, algumas mulheres são mais associadas à filosofia e à proatividade filosófica do que outras. E isso perpassa pelo fato delas serem mais formalmente ligadas aos epicuristas e mais objetificadas sexualmente por eles. Rebeca, muito obrigado pela explanação sobre essa questão. E para finalizar, eu queria que você dissesse uma direção para quem está começando a estudar filosofia antiga hoje, e sendo mais específico, para quem está começando a estudar o epicurismo hoje.
Assim, obrigada a vocês pela entrevista, foi uma experiência ótima, está sendo uma experiência ótima. Eu diria que quem se interessa por filosofia antiga, primeiro eu convidaria o estudo dos filósofos helenísticos, Epicuro, os cirenaicos, os cínicos, porque é um campo muito pouco explorado no Brasil. Nesse sentido, eu acho que é vantajoso porque, além de ser também, sendo um campo pouco explorado, é um campo menos minado e você tem uma liberdade maior de produzir pesquisa, de produzir questões e talvez, talvez uma chance maior de sucesso no sentido de recepção da sua pesquisa e da sua produção, porque porque tem poucas coisas na área, né? É uma área que precisa de pesquisadores, né? A minha experiência na pós-graduação, no programa de pós-graduação da UFOP, ressaltou isso, assim, talvez em sua máxima potência. O programa é um programa relativamente novo. Ele surgiu em 2006 com uma única linha de pesquisa, que é Estética e Filosofia da Arte, que é a linha de pesquisa da Andrea, né? E só 10 anos depois, em 2017, eles implementam outras linhas de pesquisa, incluindo filosofia e ética política, que é onde grande parte das pesquisas de filosofia antiga se inserem, né? Só em 2018 eles começam a ter os primeiros estudantes. Então, quando eu entrei em 2021 na UFOP, eu olhei para uma linha em que os professores de filosofia antiga eram somente 2, né? Claro, tem um ou outro que também fala de temas antigos, mas naquela linha específica eram somente 2 professores que podiam orientar o meu trabalho, né? E professores que estavam sedentos por alunos que tivessem pesquisas na área de filosofia antiga, né? Em especial, nesse caso, no período helenístico. Então, eu acho que o fato de ter poucas pessoas envolvidas já deve ser um fator que contribui para a presença de novos pesquisadores na área, né? Porque você entende que você está produzindo alguma coisa que precisa, e não necessariamente mais do mesmo, né? E por outro lado, claro, eu acho que toda filosofia tem, todo estudo filosófico tem a sua contrapartida emocional, psicológica e, portanto, afetiva, né? Mas, eu não sei, parece que quando a gente pensa em viver prazerosamente, viver bem e feliz, a gente pensa sobretudo em filosofia helenística, né? Então, as chances de você ter um envolvimento pessoal e se realizar não só profissionalmente, mas emocionalmente com o estudo de uma dessas doutrinas é muito grande, né? E acho que é algo que deve ser explorado, né? Porque o estudo precisa de afeto. E não só de afeto, também precisa de dinheiro, né? E eu acho que nesse sentido o estudo no campo de filosofia helenística pode ser muito fecundo. Então, obrigada novamente, Rebeca. Agradecer também ao Matheus pelo convite, que eu sou voluntária no projeto. Agradecer à nossa coordenadora, que também é responsável pelo projeto em si, a professora Alice Haddad. E agradecer ao nosso telespectador que assistiu até agora. Esse foi o nosso vídeo debate piloto. Essa iniciativa, assim, nova, né? Uma coisa que não teve antes aqui na UF. Eu também queria agradecer, claro, ao André pela parceria de sempre, e como também o CHIF por ceder o espaço, e também a ProEx pela concessão da bolsa, né, de extensão, na qual sou bolsista. Então, gente, eu queria pedir para vocês seguirem nossas redes sociais. O Instagram é @Revista Talma, no YouTube Revista Talma, e acompanhar as novidades do nosso site. O site vai estar no link da bio, né? O link do site. Então é isso, gente. Vemos vocês nas próximas publicações e até logo. Tchau!